existir, né, gente? Se eu estiver ali, o fundão é aqui. Se eu estiver lá atrás, o fundão é pra cá. Eu costumo um pouco brincar, porque eu não tenho muito fundão. Mas, ficando com essa ideia clássica, me chamou a atenção justamente isso. Esses meninos de ensino médio, na chamada turma do fundão, eles arrasavam em algumas temáticas. Arrasavam. E aquilo começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque se de um lado eu tenho esses meninos arrasando na argumentação, na postura, na atitude, eu tenho as estatísticas que jogam esses meninos para baixo. Quando a gente pega qualquer dado do INEP, a gente vai ver, evidentemente, fora o clássico funil, né, de entrada de brancos e negros e saída de negros, principalmente quando chega no ensino médio, que é o meu forte, que agora é pensar em ensino médio e universidade, para os meninos a coisa fica um pouco pior. E eu tenho uma formação mista. Eu sou socióloga, eu sou formada em Ciências Políticas Sociais, mestre em Sociologia, até essa época, mas sempre lidei com linguagem. Sempre trabalhei com língua, com uso de língua, sem entender que desde do meu estágio, que eu fiz estágio numa coisa chamada Projeto Rondon, vocês lembram disso, que fazia na época do Sarney, a distribuição dos chamados tickets de leite. E eu fazia o acompanhamento dessas entidades que distribuíam ticket de leite. Então eu já sempre tive muito contato, né, com movimentos e tal. E agora, o que eu fazia na época era orientar as organizações para usar melhor esse tipo, para deixar na mão das mulheres, porque aí o leite vinha, né, tinha já essa ideia. E aí, de onde vem então essa minha paixão pelo hip hop? Eu fui descobrir com esses meninos, porque eu perguntei para eles, pô, por que vocês falam tanto? Por que vocês falam tão bacana, né? Todo mundo fala que vocês não falam, como é que vocês falam? Ah, a gente fala porque a gente se reúne na hora do intervalo e faz não sei o que, não entendi direito o que era. Aí, aproxima outro dia, eles me mostraram uma pasta de tags, que são as assinaturas dos fichadores, grafiteiros, etc. Eu fui me interessando por aquilo e a partir daí que eu fui entendendo o rap como cultura, como movimento, pelo aprendizado que eu tive com os próprios jovens. Eu já conhecia, eu já trabalhava na ação educativa, que eu trabalho aqui desde 1996, 97, quando era ainda na Genópolis, mas eu não olhava, ninguém havia me dito que esse hip hop era esse hip hop. Aqui já tinha a semana de hip hop, eu acho, mas eu vinha como participar de outras atividades. Aí então, quando eu começo a entender esse ponto que a Jaque trouxe, né, da transformação, quais são? Eles estavam falando ali da própria história deles, né, quando eles traziam aquelas pastas, eles começaram a falar das identidades e eles começaram a falar das histórias deles. Então, por meio dos grafites, por meio daquela pasta que os meninos traziam. E aí, evidentemente, eu comecei a prestar muito mais atenção nos jovens, na roupa, no cabelo, no léxico. Afinal, eu era e sou da área de língua. Mas que língua? Aí eu chego no conceito de letramento. O que é letramento? Na realidade, hoje, né, nós podemos falar que não existe como letramento existe, já se fala em múltiplos letramentos e letramentos múltiplos, mas é um conjunto de práticas que nós fazemos, práticas das quais nós participamos e que são atravessadas, permeadas pelas linguagens. Alguns ainda estão na linguagem escrita, mas a gente já está explodindo em dizer, bom, conjunto de práticas que usam ele usa qual linguagem? Meu corpo é uma linguagem, meu cabelo é uma linguagem, não é? Então a gente já vem com outros conceitos, letramento multimodal, letramento multissemiótico, letramento, enfim, mas nu e cru. Esse conceito de letramento, ele chega no Brasil, vindo de Estados Unidos, vindo não sei de onde, e na realidade, quando ele vem de outros lugares, ele bebe nas fontes de Paulo Freire, que já trabalhava com um conceito ampliado de alfabetização, mas ele chega aqui no Brasil mais ou menos em 84, 85, aí a gente vai ler quem? Vai ler Mericato, um livrinho da Ática,
depois vai ler Leda Tofani, num livrinho pequenininho da Cortez, e depois vem um grande nome, aí tem Angela Kleiman, que começa a fazer as traduções desses conceitos para o Brasil. Angela Kleiman, Magda Soares, estamos falando letramento em branco, mas agora eu e mais algumas pessoas começamos a falar em letramento em preto. E aí, pensem, a Jade traz toda essa história, e nós temos ao lado dessa história gigantesca, esses dados que não nos favorecem de jeito nenhum. E aí a gente joga esse letramento para dentro da escola. Quando nós estamos falando em letramento, e agora letramentos no plural, nós estamos falando então, pensando que para nós negros, para nós, e aí eu estou falando de um conceito que está em desenvolvimento e tem sido bem aceito, e eu achei legal esse conceito, que é esse conceito de letramento de reexistência. Já que a gente pode dar nome para tudo, dar adjetivo para tudo, então vamos pensar aqui para o nosso lado, né? Por que que eu cheguei nesse letramento de resistência? Tem algum outro livro circulando por aí? Já foi, né? Então tem esse só. Mas por que eu cheguei nesse letramento de resistência? Eu cheguei quando eu comecei a pensar o seguinte: esses meninos, dentro da escola, eles estavam falando de um outro tipo de letramento, que era o letramento autogerado. Autogerado onde? Na rua. Então, na escola, eu estou falando e trabalhando com um letramento que é o letramento escolar. Todos nós passamos por esse letramento escolar. Mas as teorias mais clássicas de letramento vêm dizendo pra gente o seguinte, ó, o letramento, ele não... Esse aqui é o que virou o livro depois, está circulando aí. O letramento não é somente a alfabetização. Isso é importantíssimo. Então, pensar a alfabetização significa pensar uma parte desse processo de letramento. Uma parte possível, mas não necessariamente a parte. Por quê? Eu posso... Aí aquelas perguntas básicas. Ah, eu posso ser letrado sem ser alfabetizado? Pode, ó. Minha avó não fazia um ó com um copo, segundo ela mesma, mas putz, ensinou um monte de coisa pra gente, né? Assim como muitos desses caras que a gente viu dançando aqui, se você pede o RG, vai estar lá o dedo não alfabetizado. Agora pensem, para nós, a potência desse conceito de letramento, não é? Então, classicamente, nas teorias todas sobre letramento, já vem uma ideia que é a seguinte: pensar letramento significa pensar que a alfabetização, a aquisição do código escrito, é um dos momentos possíveis dentro desse processo mais amplo de letramento. Mas que essa aquisição do código, que se faz também por meio da escola regular, não somente se a gente pensar na nossa história, é um dos elementos. Então, a escola, nesse caso, seria uma das instituições responsáveis pelo processo, por essa parte do letramento, ok? E quais seriam as outras instituições, as outras esferas responsáveis? Se a gente pensar nessa amplitude desse conceito. Se eu penso letramento como os usos sociais de linguagem que eu faço no cotidiano, nos diferentes contextos, com diferentes objetivos, diferentes momentos da minha vida. Quais são as instituições responsáveis por essa minha formação? A família, legal, o núcleo familiar. Não necessariamente casinha, né? Pai, mãe, jardim, menina no balé, menino no judô, né? Eu posso pensar que alguém que mora na rua ali com a sua família, esse é o seu núcleo familiar. E esse núcleo vai ser essa instituição que a gente está chamando de família. Então vamos chamar de núcleo familiar. Pode ser o primeiro? Geralmente é. Geralmente é o primeiro. Você tem contato ali com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, que conta a história, não é? Que põe você para cantar, que trança seu cabelo e tá aqui, ó, na tua cabeça, falando coisas, que diz, ó, não veste vermelho, não sei se vocês já ouviram isso, que não pega bem, preto de vermelho, não. E aí vem o Rincon Sapiência, que é um rapper, e fala assim, vermelho fica bem em mim sim. Olha o recado que o Rincon tá dando pra gente. Fica bem em mim sim. Quando eu retomo esse processo, eu falo, eu visto a cor que eu quiser.
Porque eu sei dizer, eu tenho esse discurso para dizer dessa cor vermelha em mim. Muda tudo. Então tá a família me dizendo, a família está me dizendo também, seu cabelo é ruim. A família diz. A minha, com toda a sabedoria que tinha, com toda a veia do empoderamento, dizia, pô, vem aqui, vem trançar o cabelo todo dia, e você, aquele cabelo era um castigo, né? Tem que pentear o cabelo, porque agora eu posso pôr o meu cabelo onde eu quiser. Né? Letramento? Letramento. Então, tem a família, quem mais? A instituição religiosa, seja qual for. A instituição religiosa. Gente, nessa mesma sala, a turma do fundão tinha a turma da frente. A turma da frente era majoritariamente composta pelos evangélicos, de todas as categorias, todas. E aí, na época, inclusive, eu fiquei fazendo esse estudo e eu pensei, gente, olha aí. Por quê? Não só comportar a questão da leitura. A questão da leitura, a gente lê Bíblia. Por favor, que leitura difícil é essa? Isso vai te formando, não é? Se a gente... Aí vamos pensar na escrita e vamos pensar em outras formas de escrita. No candomblé, por exemplo. Aí vai dizer, mas o candomblé é oral. Não só. E como é que a gente aprende o candomblé? Com o seu corpo. Ou você está lá, ou você não está lá. Você pode ler livro de quem for. Papai não sei o que, mamãe não sei o que, mas ou você vai bater o seu joelhinho no chão, ou você não vai aprender. Daí você tem as escritas, você tem as passagens, o que você pode olhar, o que você não pode olhar. Então tem todos esses elementos, as vestimentas, né? Esse dia eu fiz uma roupa errada, né? Fui pra Bahia, vim com outro código, vim com uma roupa bonita, meu pai falou, não, essa roupa você não pode ainda, mano. Você é só assim. Aí depois você pergunta a alguém de canto, fala, mas por que isso que eu não posso pôr essa roupa? Então assim a gente vai, né? Aprendendo as coisas. Aí vamos pro budismo. Vamos para outras tantas instâncias religiosas, de religiosidade. Então já temos a esfera familiar, a religiosa, o que mais? Círculo de amizades. Oi? Círculo de amizades. Círculo de amizades. Às vezes eu leio porque eu tenho que namorar, né? Alguém já passaram por isso, não? Sim, né? Ou fulano leu alguma coisa, então eu preciso entabular uma conversa, eu preciso, né, chegar naquela... Nossa, mas tem isso inclusive com a galera do hip hop. Tem! Teve uma fase do hip hop que os caras eram tão letrados que se você quisesse namorar um cara do hip hop, tinha uma leitura que você chegou. No mínimo, sítio capital, né? Se a gente está falando de letramento e pensando então o letramento como esse conjunto de práticas de uso de linguagem, nós estamos falando de esfera familiar, nós estamos falando de esfera religiosa, o núcleo de amigos, a participação política e comunitária, os meios de comunicação de massa, todos, outdoor, tudo. Agora, essas diferentes esferas, elas têm diferentes objetivos e estão organizadas de diferentes maneiras para te inserir nesse universo. A igreja, gente, todas elas estão mega organizadas para isso, mega organizadas. Você põe o pé no tapete, o tapete de determinada cor, você escuta determinado sino, né? Você está ali. A família, sim, não, mas você participa, está ali no mundo familiar. A escola não precisa nem dizer, né? Entra, faz fila, senta, abre o livro, prova, blá, 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 blá. E o hip hop? Dá pra pensar o hip hop como universo do trem? Muito. Quando já que apresenta os 4 elementos, mais o quinto que é polêmico, que eu nem chamaria de quinto, porque eles estão aqui inteiro. Quando você vai pensar o grafite, ele tem um projeto do grafite, você tem uma história dentro do grafite, você tem um fazer esse grafite. Que tinta você vai escolher? Que desenho? Que dimensão? Eu acho que a questão do quinto elemento, só para explicar, ela surge mais, como eu falei ali nos conflitos das gangues, no contexto do Bronx, que eles começam a batalhar por meio
break, não mais por meio da violência, começa a surgir algumas organizações. E ali que surge a Zulu Nation. E a Zulu Nation com o objetivo de agregar, acabar com a violência, com a morte nos bairros. Mas com o tempo, o pessoal, a indústria cultural começa a perceber o impacto do hip hop. Tanto é que o hip hop é a música que mais vende nos Estados Unidos e é a segunda música musical que mais vende no mundo hoje. Então, assim, ali nos anos 80 ainda, o África Bambata, que era aquele primeiro cara que estava lá no slide com o Nino Brown no início da minha apresentação, ele começa a perceber que as pessoas estavam dispersando, que a violência estava retornando. E aí ele cria o quinto elemento, mas ele cria o quinto elemento como forma das pessoas não reconhecerem, não esquecerem de onde vem tudo isso, e para que o hip hop continue sendo hip hop. Mas há uma discussão que é transversal, mas o quinto elemento, o conhecimento, ele vem mais como uma categoria política, para você não deixar de saber o que é o hip hop. Não pensar que ele está ali encerrado. Bom, mas aí foi pensando no universo escolar, nesse uso da linguagem, que eu levei o hip hop para o doutorado. Com a seguinte chave: hip hop é professor. Qual é principalmente o nosso grande desafio no ensino médio? Fazer com que os meninos e as meninas leiam, escrevam e falem. Enquanto a escola não faz, o hip hop faz. E faz muito bem. Agora, por que faz? Aí é que eu estou dizendo. Porque o hip hop trabalha com letramento de reexistência. Então, o que seria o letramento de reexistência? Eu poderia trabalhar com letramento de existência. Poderia, né? Se você pensa que esse letramento ele é potência, esse letramento te coloca para frente. Mas a escola não faz isso. Poderia trabalhar com um letramento de existência, né, que faz a gente existir, se a gente já pegar esse histórico do movimento negro. Por isso que eu aproximo esse conceito de letramento dos movimentos sociais negros. Se a gente pega o clube, né, se a gente pega a capoeira, se a gente pega o samba, se a gente pega esses outros espaços de aprender, que para a população negra são extremamente importantes, mas que, no entanto, a escola não valoriza, então é o que a gente está brincando, nós estamos pintando esse conceito de negro. Mas eu quis ampliar um pouco mais esse conceito e vou dizer por quê. Então, eu posso ficar em existência? Posso. Eu posso ir para resistência no sentido de resistir. Estou aqui, vou me fazer por um outro caminho, vou criar uma outra forma de letrar. E vou legitimar essa outra forma de letrar. Aí a gente vai falar de Frente Negra Brasileira, a gente vai falar do Teatro Experimental do Negro, a gente vai falar de várias escolas que foram fundadas no Brasil especificamente para negros. A gente vai falar das lutas que existem até hoje, né? Em torno da implementação de aspectos da lei dentro da escola, enfim. Mas por que eu acho que o de reexistência amplia? Porque é um letramento que nos ensina o universo escolar. Ele coloca a escola no banco da escola, mas para a escola aprender. E é esse a noção que eu desenvolvi nesse trabalho aí. E como é que eu desenvolvi isso? Eu tentei acompanhar um grupo de rappers durante alguns anos, fazendo entrevistas, circulando com os jovens nesses vários espaços, participando de congressos, enfim, tentando ver como é que eles usam a linguagem, com o objetivo de dizer para a academia e para os professores como é que esses jovens, meninos e meninas, usam essa linguagem. Claro que eu tive de fazer um malabarismo conceitual, teórico, evidentemente gigante, primeiro para me convencer a mim mesmo, né? Então eu tive que puxar várias pontas teóricas. Primeiro, estou na linguística aplicada, então eu tive de buscar os linguistas. Meu linguista-chave é Bakhtin, Marxismo e Teoria da Linguagem e outros. Por que Bakhtin? Porque Bakhtin vai enxergar a linguagem, esse uso da linguagem, como um campo de batalha. Então ele não é nada romântico. Ele diz o seguinte:
Quando você abre a boca, você está entrando numa guerra, você está puxando o outro para a guerra. Por quê? Porque a linguagem, ela é aspas. E esse foi um conceito super difícil de entender. Ele vai dizer, a linguagem é neutra. Olha, para uma cabeça de sociólogo, isso é complicado. Quem vai tirar essa neutralidade da linguagem é o usuário, é o falante. E você faz isso por meio da entonação, por meio da expressão e por meio de um outro ponto que eu não lembro. E aí, nesse livro, que o meu livro está todo amareladinho já, ele vai dizer o seguinte. Pense na... Oi? Uso lexical. Não é nem só o léxico, porque ele pega a expressão, por exemplo, ai que fome, que tem lá no livro dele. Ele vai dizer, olha como ele é neutro. Você põe ai que fome. Aí você grita, ai que fome! Ou você está na rua dizendo, ai que fome! Ou você está em frente a uma mesa maravilhosa de banquete e você diz, ai que fome! Outra coisa. E aí, uma das frases dos excertos mais usados dele é assim, a linguagem é uma arena no qual a gente luta. E isso para mim tinha tudo a ver com o hip hop. O hip hop, com todos os seus elementos, o tempo todo ele está lutando para brigar, para se colocar naquele espaço e para convencer o outro. E por isso, para mim, ele é de resistência. E agora eu estou me juntando a uns outros parceiros, também estudando os indígenas, por exemplo, estudando os ciganos, por exemplo. Ou seja, os chamados grupos minorizados. O meu pedaço é pensar a questão racial, mas a gente pode pensar nos grupos indígenas, por exemplo, não é isso? Que tem, sei lá, 200 línguas e a gente pensa, qual é a língua indígena do Guarani? Pô, vai ser, né? Vai estudar. E aí esse letramento de resistência, ele me obrigou a ir para a linguística aplicada e estudar tudo de letramento que tinha até o momento, que aí foi Angela Klein, Magda Soares, Roxane Rojo, que hoje é um dos grandes nomes, figuraça super legal, que já está mais aberto, pensando que isso aqui muda o conceito de letramento. Total. Eu não tenho mais uma escrita linear, eu já não tenho mais uma autoria, o conceito de autoria, ele cai. O rap já tinha derrubado, mas ele cai. Quem é autor? Né? E depois de Roxane, a gente tem, no Brasil, discutindo mesmo letramento, nessa perspectiva de letramento negro, lá na UFBA, tem Henrique, que começa a discutir, mas tem poucas pessoas ainda discutindo nessa perspectiva de letramento 10.639 em relações raciais. E é interessante que essa discussão se amplie, porque nós precisamos, então, repensar a formação de professores, né? Nós precisamos repensar quais materiais nós vamos levar para a sala de aula, quem são esses sujeitos e essas histórias que estão na sala de aula. Pensem que esses mesmos sujeitos negros, que são ditos como não letrados, que são jovens negros, olha quantos letramentos eles já carregam no seu corpo. Quando a gente entra na nossa sala de aula, a gente já entra com o universo letrado. Agora, a grande guerra é qual discurso vai ser ou não valorizado e validado. Quando nós vamos para as estatísticas, o nosso discurso não é validado nem valorizado. Né? Aí da linguística, dos letramentos, dos estudos culturais que obrigam a gente a pensar a questão das identidades não fixas, né, mas que se modificam o tempo todo, os estudos sociológicos e, evidentemente, as relações de educação raciais. Gostei muitíssimo de fazer essa pesquisa, porque quando a gente está falando do letramento de resistência, agora tem 4 minutos, né, Pedro? Nós vamos pensar que a gente vai nos livros. Não vamos só nos livros. Se eu quiser pensar o 28 de setembro, quem é minha referência? Não é livro. Para eu fazer um livro, eu tenho que chegar ao 28 de setembro. Para eu discutir a história oral, a oralidade, você tem de as nossas fontes principais. Quando pensamos nesses letramentos, não são os livros. Para fazer os livros, precisamos de diversas fontes. E foi isso que eu fiz, tive de fazer para trazer
esse histórico todo do hip hop. Tive que andar, circular para lá e para cá. E ao mesmo tempo, como eu tinha dois interesses dentro da Unicamp, influenciar o meu grupo de pesquisa, os jovens também iam para dentro do grupo e diziam, olha, isso aqui que você escreveu tá mais ou menos. Oi? Vocês estão viajando ou não? Exatamente. E discutir essas metodologias, elas são extremamente importantes, né? Então, além de dizer, olha, nós vamos fazer o quantitativo e o qualitativo, quem é que vai estar na sua epígrafe? Eu não vou ficar citando o tempo todo quem todo mundo já cita. Por exemplo, eu poderia citar Bakhtin, mas foi antes, entre Bakhtin de menor e filho de menor. Porque ele que vai dizer daquilo que eu estou escrevendo ali, não é? E aí a gente brincou, eu brinquei muito nesses letramentos. Evidentemente, pensar isso é pensar, né, essa rede diaspórica. Tinha muito mais para falar, mas depois vocês vão perguntando aí. Eu entrei dentro do movimento achando que eu ia fazer uma pesquisa, mas os jovens, os manos e as meninas disseram, ó, Nalu, chega desse negócio de academia, vocês fazem pesquisa e a gente depois não fica nem sabendo o que aconteceu, não vamos fazer. E aí eu fiquei um ano meio paralisada e perguntando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, enfim. Chegamos num acordo quando nós fizemos vários grupos de discussão aqui mesmo na ação educativa e criamos uma maneira de fazer pesquisa, que se tratava, e isso também é parte do letramento de resistência, de furar esse bloqueio de academia. Os meninos não queriam saber de academia. E quase estavam me fazendo desistir da academia, mas a gente chegou no seguinte negócio. Vamos aprender então o que é essa tal da academia e vamos tentar fazer diferente. Então, nós fizemos um jogo de modo que eu explicava para ele o que era academia e pesquisa acadêmica, e eles me explicavam o que era hip hop, e a gente formava uma frente e ia junto para dentro desses dois espaços, tanto a academia quanto o hip hop. E hoje eu acho que ficou bacana, né? Eu tomei muita porrada mesmo, literalmente, do pessoal do hip hop, mas hoje a gente tem uma convivência muito amigável, até porque de 2004, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, até 2009, quando eu defendi, muita coisa se mudou dentro do hip hop. O que a gente começou a entender? Que fazia parte desse letramento de resistência nós registrarmos a nossa história. E hoje a gente vê isso para tudo que é lado. Hoje eu estou na academia, eu vejo o pessoal fazendo, eu vou fazer a história das lavadeiras. Por quê? Porque minha avó era lavadeira. Olha aí o letramento de resistência. Eu vou fazer a história do sambista da rua do sapateiro no Pelourinho. Por quê? Porque meu avô era sambista. Então, pensar em letramento de resistência significa a gente abrir os nossos baús e trazer as nossas histórias. Agora, para isso, evidentemente, nós vamos ter um trabalho, que eu não digo adicional, mas é um trabalho de convencer a academia de que a nossa história, ela é a nossa história e ela é ciência. Esse é o grande barato. Nós não estamos brincando de fazer história, nós estamos construindo ou reconstruindo esse percurso cientificamente. E isso é disputa, gente, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Ao fim e ao cabo, eu apresentei na minha tese três modos de usar essa linguagem. Eu acho que isso foi o diferencial legal. Como os rappers, e eu trabalhei em prática mais com os MCs, né, usando a linguagem, mesmo o verbo, como se usa a linguagem freestyle, a entonação, o ritmo, quando eles estão no que a gente chama de mata-mata, né, meio ali no repente, eu acho que vocês já viram, né, eles estão se desafiando ali, que aí eu chamei de disputas no estilo mais rapper de ser. Como eles usam essa mesma linguagem quando eles estão na formação de professores, que era uma coisa também que a gente combinou. Então, era 4 homens e uma mulher, e diziam, nós somos educadores, a gente quer ir para a escola e a gente quer aprender também a usar essa linguagem dentro da escola, mas pelo menos poder abrir a boca, porque as pessoas não deixam a gente abrir a boca quando a gente vai fazer palestra. Então, durante esse percurso, nós também fomos trabalhando, filmava as falas que eles faziam, depois a gente voltava, analisava, e eles foram então refinando essa maneira de chegar nos espaços educativos. Então,
fizemos também análise dessa maneira de usar essa linguagem. E essa linguagem corpo, por exemplo, tá passando o livro aí, vocês vão ver que eu fiz uma história em quadrinho de um filme que eu fiz. Quando esse corpo, quando ele tá no freestyle, ele chega a ponto de diz, pô, meu, diz aí, mano, bate a mão no peito do outro. Gente, esse é um jeito de fazer guerra com a linguagem. Quando ele vai falar com professores, ele vai usar o mesmo léxico, talvez, mas ele vai dizer bom dia, boa tarde, eu sou de menor, por exemplo, né, que eu sempre dou. Eu sou de menor, eu moro na vila não sei o quê, e ele vem colocando o corpo dele pra frente. Quando ele fala, eu sou de menor, ele não vai fazer como no freestyle. Pô, cara, eu sou de menor. Ele joga o corpo dele pra frente, dizendo pros professores, eu sou de menor, ele vai e ele volta. Ele puxa os professores pro corpo, dizendo um discurso gigante nessa apresentação e ele volta. Como a dizer, tá me entendendo? Estão me sacando? Ele tá criando um território. E aí as expressões, os gestos, esse modo de usar a mão, esse modo de ocupar a sala de aula, quando eles estavam dando aula aos professores, que a gente fez isso várias vezes. Fomos pro Poli, na Unicamp, fomos para a USP, fazer teste. Então vamos ver como é que o pessoal reage com o teu corpo. Joga o teu corpo mais para perto, vê como é que reage. Vai pro meio da sala. O LG é o campeão, né? Com aquelas roupas que os professores ficavam. Mas aí ele vai e os professores esperam que eles dancem e eles não vão dançar. Eles vão dizer, a gente vem aqui para explicar para vocês o que é o hip hop. Pois não, pega o giz e vai para a lousa. Surpresa. Então, ele está batalhando. É um discurso que ele está construindo, mudando o território, né? Ele está mudando o território, mas não é só um território corporal, é um território também mental. E o outro tipo de usar essa batalha, né, era pelo sentido das palavras, que é quando nós estávamos discutindo entre nós mesmos temas polêmicos. Bom, gente, 500 coisas para falar, foram 5 anos de trabalho, acabou o tempo, eu tenho outras coisas para fazer, vocês também. Mas aí, pensando no letramento de resistência, ele se apoia num tripé que é o letramento escolar. E aí o meu objetivo é, ninguém vai meter o pau na escola, porque é a escola pública que a gente tem, gente. Isso é um projeto horrível. Vamos fazer a gente acreditar. A escola pública é horrível, é ruim, tá? Mas qual escola a gente tem? É a pública. Então é lá dentro que a gente tem que brigar. Então, o letramento de resistência, ele traz para dentro dele o letramento escolar. E esses jovens, hoje nem tão jovens, eles têm uma trajetória, eles têm muito mais tempo de escolaridade do que seus pais. Então isso já é uma resistência, né? Ele traz o letramento diaspórico, que é o letramento negro, todo ele. Desde o outro lado do oceano, né? Desde quando viemos para cá, forçosamente, né? Nós viemos. Então ele tem oralidade, ele tem o cabelo, ele tem o tecido, ele tem a intuição, ele tem tudo, tudo. E aí, para a gente pensar nesse letramento diaspórico, você tem que pegar e comer 500 anos de livro aqui, né? 500 anos de história, escrito e não escrito. E o letramento hip hop. Então, é estudar muito para a gente chegar nesse letramento de resistência, que é um conceito em construção, que a UFBA pagou sapo e colocou o livro como referência bibliográfica, que eu achei legal em letras, eu estou em letras. E eu estou discutindo linguística, eu não estou discutindo ciências sociais inteiras, mas eu estou dentro da linguística. E aí o pessoal fala, mas como assim? Não, hip hop é discurso, sim. E aí dentro da UFBA, a gente sustenta um grupo que chama Rasuras, Práticas de Leitura e Escrita, cujo objetivo é pensar essas outras práticas mesmo de leitura, que não necessariamente as que estão dentro da escola. E nesse momento eu pesquiso lá em Salvador. São duas pesquisas que eu estou desenvolvendo. Uma é os rappers que estão dentro da universidade. Tem muitos. Então a gente está com um projeto agora que é assim: rappers, onde estão vocês? Estão na medicina, estão na geografia, estão na biologia? Vem para cá, vamos conversar. Como é que esse letramento autogerado dialoga com o letramento acadêmico para chegar nesse de resistência? E a outra é uma ponte que eu estou fazendo entre Brasil e São Tomé e Príncipe. Pensar esse hip hop num país de língua portuguesa. Gente, fechou.